O ano de 2009 foi um ano de festa para o Internacional de Porto Alegre. Dia 4 de abril foi comemorado o centenário do clube. 15 dias depois, dia 14 de abril, foi campeão gaúcho invicto comandado pelo técnico Tite. A final teve um placar de nada mais nada menos que 8-1 contra a equipe do Caxias. 3 meses depois, uma decepção. Dia 1º de julho, perdeu o título da Copa do Brasil para um de seus maiores rivais, o Corinthians. O Inter já havia perdido o primeiro jogo por 2-0. No jogo de volta, conseguiu arrancar o empate de 2-2, mas o resultado não foi o suficiente. Na semana seguinte, dia 9 de julho, mais uma decepção. O Inter perdeu mais uma final, só que dessa vez contra o LDU por 3-0 pela Recopa Sul-Americana. Nesse mesmo mês de julho, o Internacional anunciou que atingiu a meta de 100 mil sócios do clube. Dia 15 de agosto, chegou para esquecer a decepção de 2 campeonatos seguidos perdidos. O Inter venceu por 2-1 o jogo contra o Oita Trinita do Japão, conquistando a Copa Suruga. Quanto ao Campeonato Brasileiro, o técnico Tite fez uma grande campanha no primeiro turno, deixando o Inter na primeira colocação. Porém, no segundo turno, Tite não teve a mesma sorte e acabou sendo substituído pelo técnico Mário Sérgio, que estreou no dia 7 de outubro com vitória de 3-1 sobre o Náutico. Com contrato até o final do ano, comandou o time por apenas 11 partidas, as quais levaram o Inter para a disputa pelo título brasileiro. Para conquistar o título, o Inter precisava vencer o Santo André e torcer para que o Grêmio, seu arquirrival, vencesse o Flamengo. O Inter cumpriu a sua parte, vencendo o Santo André por 4-1. Enquanto o Inter vencia, o Grêmio fez o seu primeiro gol contra o Flamengo. Tudo estava indo bem para o Inter, mas veio o gol de empate do Flamengo, que não tirava o título do Inter, mas deixava numa situação perigosa. Mais um gol do Flamengo e o título estaria perdido. E foi exatamente o que aconteceu. Flamengo campeão e Internacional vice do Campeonato Brasileiro. Foi nesse cenário de vitórias e derrotas, comemorações e lamentos que surgiu a FFC, a Força Feminina Colorada. Começou a tua paixão pelo Inter? E isso é coisa de pequena, né? Geralmente as pessoas contam que desde crianças o pai era do Inter, o avô era do Inter. Comigo não foi diferente, também foi assim. E a minha mãe sempre achou que futebol era coisa de menino. Mas que talagaço que eles levaram. Eu fui dormir, digo, não, é muito rápido, vou dormir, não quero. E acordei de manhã no estádio, pra ela era coisa de maluqueiro. Então eu demorei muito pra criar coragem de vir sozinha. Então eu me associei achando que eu nunca precisaria. Eu me associei na semana que nós perdemos a Copa do Brasil do Corinthians. Primeira vez que eu vim do Porque tava aquela campanha de 100 mil sócios, foi quando eu me associei achando que eu nunca precisaria. E de repente eu criei coragem de vir no primeiro jogo sozinha, sem ninguém, sem ter sozinha ali. Eu também vinha sozinha. Até que eu conheci não vai esse sozinha no supermercado, não vai sozinha no Mas é que a minha formação me dizia que estádio era coisa de marginal. Então eu tinha medo. É o que dizem. Eu tinha medo de vir pro estádio, porque a minha formação me dizia isso. Tu lembra a primeira vez que tu foi a um estádio? A primeira vez que eu fui a um estádio foi na década de 90, porque antes era mais complicado. Os pais, o meu pai, pelo menos eu sou do interior, o meu pai não levava a filha mulher ao estádio. Ele levava o meu irmão. Então eu fui sozinha ao estádio, sozinha não, fui com os amigos na década de 90, num Grenal. Nós
30 anos, então, primeiro jogo no estádio. Primeiro jogo no estádio. Nossa. Tu vê, foi tarde, né? Foi, né? Foi tarde. Mas a paixão já era desde o começo. E a minha filha, em compensação, desde pequena vai ao jogo comigo. Que bom. Quantos anos tem essa filha? Tem 19. Tu é meu melhor amigo, vamos, vamos, meu inteiro. Eu te quero, eu te preciso, e não paro de cantar. Tu é meu melhor amigo, vamos, vamos, meu inteiro, colorado. Melhorou agora, né, senhor? Antes da FFC, tu vê os jogos frequentemente, então? Sim, eu ia aos jogos com um ex-namorado, aí deu a coincidência de nós terminarmos o namoro e eu continuei indo sozinha. Mas era chato, né? Porque a minha filha, ela ia ao estádio, mas ela não gostava de ficar comigo, porque eu ficava naquela época na superior e ela gostava de ficar na popular. Então eu ficava sozinha no estádio. Aí um belo dia, lendo o jornal, foi fundada a Força Feminina Colorada. Eu entrei em contato com as gurias, a FFC tinha uma semana de fundação. Eu me lembro que no jantar de um mês da FFC eu já fazia parte. Eu não fui uma das fundadoras, mas comecei logo em seguida. E daí tu conheceu pelo jornal e foi atrás delas? Fui atrás delas, eu sabia que era no Portão 6, que elas se reuniam no Gato do Alemão, então eu fui atrás delas e já me enturmei, né? E daí, essa coisa de liderança, né? Quando eu me dei conta, eu já era líder da torcida. Sabe, foi uma coisa assim que se tu me perguntares, desde quando tu é líder da torcida? Eu não sei. Eu não sei. Eu posso te dizer que desde 2010, mais ou menos, que eu vou a todas as reuniões do BOI. Agora já a Ana Carolina, minha filha, vai por causa do meu trabalho durante... às 5, 5h30, sabe? Eu estou trabalhando, então isso é a tarefa da Ana Carolina e as reuniões, sabe? Mas antes era eu que ia. Então eu não sei quando é que eu comecei a ser a líder da torcida, sabe? Foi uma coisa meio sem querer. Tá, do seguinte, pode haver algum problema entre vocês mesmos. Então já vou avisar para vocês antes de dar o problema. Nós vamos atuar da seguinte maneira: a hora que der o luto, tem que pegar vocês aqui, Evão Petri e quem mais estiver, e tem papel. Aí os próximos jogos já vai ficar. Não, com a gente não dá problema. Não, eu já estou avisando que eu tenho que avisar todos, né? Sim, o problema ali é a 12. Tá registrado? Registrado. A gente já vai avisando nós vamos passar a régua, ali pode fechar ali, tá bom? E o que seria o BOI? O BOI é o Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, que é a nossa polícia aqui. É o BOI o responsável pela segurança nos estádios. Então nessas reuniões eles falam o quê? Nessas reuniões é assim, ó. Ô Malu, com que a Força Feminina vai entrar no estádio? Bom, eu vou entrar com... Agora nós diminuímos tudo por causa das obras, sabe? Eu vou entrar com faixas, eu vou entrar com balões, eu vou entrar com bandeirolas. Nós não temos banda ainda, sabe? As outras torcidas vão entrar com instrumentos, sabe? Então, nós temos uma ata, tá? Tem o nome de cada torcida, tá? E o material das torcidas. Uma ata fica com o líder de cada torcida. Tá? A nossa fica com a Ana Carolina. Ela chega em casa e passa para mim, aí eu vou entrar com o material e levo lá para a polícia. Eles conferem com a ata deles. Ok, entra o teu material. Entendeste? Entendi. É isso. Nós,
as torcidas organizadas podem entrar com material que o torcedor comum não pode. Por exemplo, nós podemos entrar com bandeira com mastro, coisa que o torcedor comum não pode. Aqui nós temos o que a gente chama de faixa de mão. Que nos jogos fora, 2 ou 3 seguram. Ó. E nos jogos aqui no Beira-Rio, não agora, porque nós estamos em obras, mas nos jogos aqui no Beira-Rio elas vão para a mureta. Tu pode ver que todas elas têm um reforço, ó, isso aqui é coisa de mulher, né? Nós temos essa aqui, que é a nossa faixa grande, que ela tá meio rasgada, porque tu vai ver que ela fica no vento. Ela é uma faixa bem grande, ela tem 15 metros, ó. Aqui nós temos as novas camisetas, ó, as novas camisetas da torcida. Eu vou lá pegar uma minha que já esteja aberta. E tu sabe como que surgiu a ideia das meninas de criar esse... Sim, sim. As gurias se encontraram no Orkut e todas elas tinham uma queixa comum, não ter com quem ir ou com quem ficar no estádio. E era a mesma queixa que eu tinha depois, né? Então elas resolveram se unir e criar a FFC, que é a Força Feminina Colorada, uma torcida organizada. Como tu pode ver, a maioria de nós tem outras atividades. Nós trabalhamos, né? Nós não vivemos única e exclusivamente em função do Inter. Nós temos outras coisas para fazer. Mas isso não impede que nós possamos fazer tudo direitinho, sabe? Eu faço a organização. A organização é comigo, mandar e-mail é comigo, resolver as broncas é comigo. A Andrea me ajuda também na resolução das broncas e a Ana Carolina também, tá? Mas a Ana Carolina é principalmente da reunião do boy e a Andrea é principalmente da parte social. Entende? Vai ser presidente. Vai ser a primeira mulher presidente do E eu vou ser uma das assessoras para assuntos aleatórios. para assuntos aleatórios. É sério, tô te falando sério. Eu tô assediada por 3. 7 é outro problema. Quero saber de política. Eu vou decidir em fevereiro quando eu começar a participar das reuniões. Não sei, vou decidir. Eu tô 3 me assediando. Já tá filmando, Que tá? dá, por acaso. Tá fazendo... Sim, eu já tenho uma assessoria de imprensa. Ah, é? Sim, tem que contratar. Diz assim, como é que tu tá te sentindo? Com essa penetração toda. Essa penetração ampla. Muita gente. Ela sabe que eu vou ser presidente. Ela é esperta, né? Tá bonita. Mas então ela tá vestindo Ela não já. vai ficar se pegando ao Luigi agora. E vocês já sofreram algum tipo de preconceito por ser uma torcida feminina? Não, não. Não, os guris têm orgulho de nós. Um dia nós fomos numa reunião do boy e junto com, naquele tempo era um presidente homem da camisa 12, agora é uma presidente mulher, a Ju. Era o Miguel, o presidente, e ele levou um cara do Figueirense junto com ele para a reunião. Aí ele me apresentou, ó, essa aqui é a presidente da Força Feminina Colorada. Bem faceiro, orgulhoso, sabe? Eles nos ajudam, é legal, é bem legal. Não metem a mão, dizem que nós somos a torcida mais bonita, esse tipo de coisa. Eles meio que protegem vocês, assim, também? Nunca precisou, sabe? Nunca precisou. Mas também nós temos aí a faixa suja.
os guris das outras torcidas nunca lavam faixa. As nossas faixas vivem na lavanderia. A gente lava, passa. As nossas bandeirolas são desse tim. Coisa de mulher, né? A gente amarra a faixa com topzinho, né? Eles, ai, que coisa mais bicha. E a gente diz, ah, nós somos meninas. Nunca vi paixão assim, sabe? Ainda mais de mulher, tu vê sempre, o costume é aquela coisa de homem, né? Mas mulher, assim, um grupo enorme de mulher, tá? Uma torcida organizada de mulher, colorada, eu nunca vi. É muita coisa, tá? Sabe? É tudo. É tipo assim, Inter em primeiro lugar, sabe? Eu nunca vi isso. Tu sabe que eu li na internet que alguns times têm torcida organizada feminina, mas nas minhas andanças pelo Brasil eu nunca vi uma faixa de torcida organizada feminina. Nunca vi. Não tem esse. Nunca vi. Esse movimento todo que vocês têm aqui, né? Aqui é muito organizado, aqui é melhor. Não, muita paixão, cara, que isso. É tudo Inter em primeiro lugar, toda conversa tem que citar o Inter, né? Muita coisa. Pega um jogo entre Internacional e Ubra. Quem é que vai? E aí as pessoas... Mas é que as pessoas que estão por fora não sabem o que acontece. Exatamente, é por isso que a gente tem que ter gente no conselho. É por isso que tem que ter gente no conselho. Como é que acontece. Pra saber qual é a realidade de uma torcida organizada. Quando vocês vieram querer bater isso na torcida, não é bem assim que acontece. É isso quando aí. Vocês estão na praia, quando vocês estão na praia, quando vocês não querem se molhar, a gente que tá lá. No carnaval. Com Beira-Rio em obra, com barro, com não sei o que, vocês não querem. E sabe que agora a gente pesquisando os dados dos sócios que são votantes, que podem votar, que eu descobri que a maior parte das mulheres são sócios contribuintes, que é o sócio da carteirinha branca. Por quê? Porque a mulher faz pouco tempo. Exatamente. O meu caso, eu sou sócia contribuinte. Eu comecei como sócia contribuinte. Porque faz pouco tempo. Não vai ser só isso, No início, os pais traziam os filhos homens ao estádio. As mulheres como dependente. Você sabia que tem gente, tem mulher que é sócia desde que nasceu, mas que tá como dependente, não pode votar? Dependente não pode votar? E como tu concilia o trabalho e a torcida? Olha, às vezes é meio difícil. Às vezes é bem difícil, por sinal. Eu tô no trabalho, tô mandando e-mail e tô recebendo e-mail e tô recebendo telefonema e dando telefonema, sabe? Às vezes eu tenho que pedir para o meu chefe, que é gremista, para sair, para ir para uma reunião no Inter, que tem essas reuniões com o boy, a Ana Carolina vai. Agora, quando as reuniões são com a direção do Inter, eles preferem que vá eu, sabe? Então, até porque a Ana Carolina tem aula de noite e geralmente é lá pelas 6, mais ou menos. Mas como eu saio 10 para 6 do trabalho, eu tenho que sair mais cedo. Mas eles me descontam, né? Eles me descontam do salário, mas tudo bem, vale a pena. E tu trabalha com o quê? Eu faço revisão de livros e revistas, eu sou professora. Vai dar tudo isso, gente, mulher. Tomara, né? Tomara que não. Ai, Roberto! Não, eu tô com estágio desse tamanhozinho. Estádio bem pequenininho. Mas tem muita gente viajando, Roberto, nem te preocupa. Hoje estou preocupado. Devemos ficar todos juntos, né? O delegado me falou. Tudo para aquele lado. Pra cá, do lado gigantinho. Tá. Aí eles nos entregaram só uma carteira para os líderes. Entregaram e daí recolheram as carteiras. Aí eu liguei ontem pro delegado. Tem gente que migrou e tá sem carteira nenhuma. Temos que migrar e ficaram sem carteira. Eu liguei pro delegado ontem, ele
disse que ia mandar um e-mail para todo mundo avisando que segunda-feira o Norberto vai estar aí na casa. Tá, mas se hoje? Hoje, aí, eu mandei um e-mail para ele. Hoje o pessoal Hoje o meu pessoal vai entrar com lista. Aí eu fui lá falar com o Márcio, não, tem que falar com eles esperando para conseguir a lista. Não, tem que ter a lista. Porque tem que ter uma lista desses 15 graus, passa essa lista. Se eles não conseguirem, se eles vierem, eles podem entrar, porque eles apagarem tudo, não tem carteira nenhuma. Pois é, tá complicado o negócio. Tá bem complicado. Só que lá eles não sabem de nada disso aí. O delegado não está atendendo telefone hoje. Todo mundo perdido, ninguém sabe o que faz. Aí eu vou pegar a lista. Ó, e aí vocês vieram pegar a lista? Vamos ver agora, ele vai ligar para o... A lista do Juruna. O Juruna mandou ter pedido. Ele tem que pegar. E não existe lista, ele vai entrar com as carteirinhas antigas como todo mundo. Que nem eu disse. Pra ele aquele dia, o pessoal vem aqui, pergunta uma coisa, daí depois acho que se esquece. Tá, não, que ele... Não existe lista. Tá, O pessoal vai entrar com a carteirinha antiga e com a biometria, como era antigamente. Tá, não, é que ele tá num churrasco e me pediu pra eu vir aqui buscar a lista dele. Lista. Bom. Ele me ligar pra me dizer que Tá. lista é, eu não sei o que lista é. Tá, vou dar uma ligada pra ele então. Tá, qualquer coisa eu passo aí depois. Tá. Tá? Tchau, tchau. Tu não te organizar, tu tá frito, sabe? Agora, por exemplo, olha aí o pessoal, o jogo é 7h30. São 15 para as 2. O pessoal não sabe os nomes das pessoas da sua torcida que vão entrar no jogo. Nós estamos aqui desde segunda-feira, a gente vem todos os dias aqui no CAS. Os caras não aguentam mais olhar pra minha cara. Tu viste? Eles não, tu chega, os caras já, putz, de novo. E agora tem que ver, porque é o seguinte, a Popular não pode ficar do lado do Corinthians, a 12 não pode ficar do lado do Corinthians. Certamente vão e ficar nenhuma nós. pode ficar, nenhuma pode ficar um do lado da outra. Não. Aí eu disse assim, ó, não tem problema de nós, a feminina, ficar no meio, mas tem que resolver, só isso. É verdade. Entendeu? E ainda não resolveram? Ainda não. Os guris já subiram lá, né? É, que agora com as obras, né, não tem lugar de com as obras está tudo muito complicado. Só que eu vim aqui segunda para resolver isso, eu disse, faz um mapa, resolve já isso. Aí agora, até agora não resolveu. Nós sempre ficamos do lado da FICO depois que começaram as obras, isso sim. Mas se não é uma torcida pública, Sabe que eu não tenho nenhuma foto com o jogador. Encontro com eles nos hotéis, quando a gente vai pegar, nos jogos fora, quando a gente vai pegar os ingressos e coisa. Mas eu não sei, sabe, eu só, talvez por timidez ou por achar que, não quero ficar enchendo o saco das criaturas, sabe? Eu não tenho nenhum tipo de relação com o jogador, não. Falar sobre o presidente da Superfico que faleceu no ano passado. Nós não cobrávamos mensalidade, nós passávamos uma caixinha no intervalo do jogo. Então a caixinha dava 13 pila, eu até tenho anotado até hoje, sabe, quanto que você recebia por jogo. Nós temos livro caixa, sabe, tudo que entra e tudo que sai está naquele livro caixa. Então, às vezes tu tinha 13 reais de lucro, outras vezes 20, outras vezes 12, sabe? Como alguém botava uma moedinha de 10 centavos, de 5 centavos, outra botava uma nota de 5. Aí faleceu o Marcelo. E eu comecei a contar as misérias
para comprar uma coroa para o nosso amigo Marcelo, que foi um grande incentivador da FFC, sabe? E eu tive que botar do meu dinheiro. Aí nós nos reunimos e comentamos, não, para aí, nós vamos ter que começar a cobrar uma mensalidade, né? Porque naquela época a gente tinha uma faixa que nós ganhamos, uma outra faixa que as gurias fizeram, que era amadora, agora nós mandamos uma pintora arrumar, sabe? Porque o FFC era todo torto, agora nós mandamos arrumar, tá mais legal. Agora nós temos bandeirolas, nós podemos comprar balões, sabe? Agora nós, por exemplo, eu mandei fazer 70 camisetas mês passado, né? E já mandei fazer mais uma faixa de 20 metros, vou mandar fazer mais umas regatas. Então a torcida já pode respirar, entendeste? Mas o início foi muito complicado, muito complicado. Essa história aí da coroa de flores foi triste. E também, e pior do que isso até, eu acho, sabe? Era tu ter que ficar na frente do computador para conseguir um ingresso. Isso também foi muito complicado, sabe? Isso foi bem complicado. Eles não davam? Não. E a partir de quando que eles começaram a dar? A partir de 2011. A partir de 2011. E eles não davam antes? Tinha algum motivo? Não, eu acho que é porque era uma torcida pequena, eles não nos davam muito valor. E também mudou a direção, né? E entrou uma direção nova e resolveu, sei lá, deve ter pensado, e nós já íamos nas reuniões com a polícia, e a direção nova talvez tivesse pensado, mais mulheres no jogo, mais mulheres no estádio, quer dizer, mais paz no estádio, menos violência. É porque nós nunca tivemos um histórico de briga, nada. Mas e vocês já presenciaram alguma... Olha, nós fomos, nosso ônibus em Floripa, na volta, foi apedrejado com 3 paralelepípedos desse tamanho, né? Felizmente ninguém se feriu, mas caíram no corredor, assim, perto das pessoas. Sabe, foi bem complicado, foi um estresse, porque a gente estava com criança no ônibus, sempre vai criança com a gente, os filhos, né? Os filhos das pessoas, tu vai ver. Outra vez em Curitiba também, foi com a Andrea, que é uma das representantes, sou eu, a líder, e as 2 meninas, a Andrea e a Ana Carolina, que são as outras representantes. E a Andrea foi lá e eles erraram a entrada do estádio, entraram por outro portão e era o portão da Império, aquela torcida bem punk que Curitiba tem, né? Aí o cara da Império já chegou botando banca e a Andrea disse, não, olha, a gente tá aqui em paz. Eles, vaza daqui porque vocês não são bem-vindas, sai daqui o quanto antes, não quero ver vocês, vaza, sabe? E eles viram que era só mulher e tinha criança juntos. Isso aí é azar, as mulheres engataram a primeira e saíram correndo, né? Na Libertadores, as gurias vão, cada vez vai uma, sou eu que escolho, sabe? Eu tenho alguns critérios, por exemplo, um dos critérios é participação. Não adianta, porque nós não ganhamos a estada, nós ganhamos a passagem. A pessoa, um membro, uma integrante da torcida, vai de graça no avião do Inter. Junto com os jogadores? Junto com os jogadores. Ah, que legal. É muito legal. E então eu não posso mandar alguém que não vá aos jogos, por exemplo. Os critérios
eu escolho alguém que participe dos jogos, que tenha frequência nos jogos, que ajude. Agora que o estádio está em obras, tu vai ver como a gente coloca faixa. Nem somos nós que colocamos, são os meninos da FICO que colocam para nós, porque está muito perigoso, sabe? Tem que subir uns 10 metros mais ou menos. Mas se a faixa no campo, como tu pode ver nos outros estádios que não estão em obras, a faixa no campo, então nós precisamos de gente que coloque, tem que ser pelo menos 3 que coloque a faixa no campo, que coloque a faixa na mureta, que coloque a faixa dos lados da mureta, sabe? São várias faixas, são 4 faixas que a gente tem que colocar. E nós levamos bandeira, tem que sacudir a bandeira, nós levamos balões, tem que ajudar a inflar balão. Então se a pessoa, eu não tô afim de sacudir bandeira, eu não tô afim de inflar balão, eu não tô afim de botar faixa, sabe? Eu não tô afim de cantar, eu vou ficar sentado. Pô, então ela também provavelmente não vai fazer nada na viagem. Né? Nós partimos desse princípio. O que tu acha sobre a campanha do Inter esse ano? Bem complicado, né? Bem complicado, mas eu acho que o nosso grande problema foram as constantes lesões, as constantes convocações. Desde o Dorival a gente não tinha um time bom, é esse time e esse time vai jogar 10 jogos seguidos. Isso nunca aconteceu. Agora com o Fernandão a mesma coisa e não sei, tá? O pessoal, não, eu acho que não só os jogadores, mas também os torcedores estão meio que desistindo já desse ano. É uma pena isso. Mas eu acredito que a má campanha do Inter ocorreu por causa das lesões e das convocações. Tu vê, era o Damião, o Guinha Azul, o Forlan, né, todos convocados. O Oscar também. O Oscar, a venda do Oscar foi um baque para nós também. Né? Então aí é bem complicado. O D'Alessandro que é o nosso jogador chave. Olha quantas partidas que o D'Alessandro ficou lesionado. Desses que isso se deve a nós termos que nós competimos a pré-Libertadores, né? Nós não começamos em fevereiro, nós começamos em janeiro. Não sei qual é a explicação, entendeste? Eu só sei que o Inter não, é que também outra coisa, nós estamos mal acostumados. Nós estávamos em 5º lugar chorando. Nós queremos ganhar, nós queremos ficar no topo, sabe? Tem isso também. Outra coisa, o estádio em obras. Tu vai ver como tá aquele estádio, sabe? Pô, tu vai inflar um balão, se tá quente, o balão estoura. Porque o concreto, ele não tá lisinho.
sabe? Então, até isso, até a beleza do espetáculo está sendo comprometida. Foram N coisas que aconteceram. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Tu imaginava que a FFC chegaria onde chegou? Não. Em tão pouco tempo, né? Não, eu não imaginava. Quando na Recopa nós fizemos um Ruas de Fogo. Tu sabe o que são Ruas de Fogo? Vem o ônibus dos jogadores e a torcida fica, todas as organizadas, os torcedores comuns que quiserem participar também, ficam de um lado e do outro na rua com sinalizadores, porque os sinalizadores são proibidos dentro do estádio. Então fica dos dois lados e o ônibus passa no meio. E quando eu olhei para trás, eu disse para as gurias, bom, vamos para o nosso lugar, cada um tem o seu lugar predeterminado. E eu olhei para trás e tinha tanta gente, e eu pensei, pô, no início, às vezes tinha 2, 3 pessoas, sabe? É muito gratificante, é muito gratificante. O que significa a FFC para ti? Olha, a FFC para mim é uma forma de externar o meu amor pelo clube, porque em primeira instância ela serve para isso, né? Para nós tornarmos manifesto o nosso amor pelo Inter. É isso, apoiarmos, nós apoiamos sempre. Nós não ficamos corneteando, vaiando, sabe? Nós apoiamos sempre. E para mim também a FFC é uma família, sabe? Eu conheço todas as gurias, eu sei quem é casada, quem não é casada, o nome do marido, o nome dos filhos, sabe? Amanhã não, domingo tu vai ver nos jogos, vai ter muita gente nova, desse novo recadastramento, sabe? Então, essas ainda já não sei os detalhes da vida, mas das mais velhas, nós nos curtimos muito, sabe? Nós sentimos saudade umas das outras. Tanto que se o jogo é às 4, nós chegamos lá às 11, almoçamos e conversamos. Quando a gente se dá conta, pá, tá na hora já do jogo. Mas aí tem a função de faixa, tem a função de balão. Tu vai ver como é que funciona. É muito bom, é muito bom. A FFC pra mim é uma maravilha. Eu amo a FFC. Em Florianópolis, a polícia nos fez descer do ônibus. Botaram todos os guris assim no ônibus e deram uma baita de uma geral em todos os homens dentro do ônibus. E as mulheres, eles puseram num canto. Aí eles deram aquela baita geral nos homens e tal, e nós esperando policiais femininas pra nossa vez, né? Aí o comandante perguntou assim, boa tarde, senhoras. Nós, boa tarde. E ele, vocês têm armas ou drogas? E nós, não. E eles, bom jogo. É muito bom. Foi muito engraçado. Nós esperando muitas policiais. É verdade. Uma coisa legal na FFC é que nós temos gente de todas as idades.
Nós temos mulheres mais velhas que eu e nós temos meninas de 13 anos. Todas parte da torcida, sabe? E todas são acolhidas. Todas gostam, sabe? Nós estamos organizando uma festa de final de ano. Não é assim a festa das coroas, ou a festa das trintonas, ou a festa das adolescentes, não. É a festa de todas. Isso a gente conseguiu aglutinar o grupo, sabe? Isso é muito interessante. Nós já passamos muitas juntas, né? Impressionante. Foi meu melhor antidepressivo, natural, sem risco de contraindicação. É verdade, sem efeito colateral. Das joias, orgulho do Brasil.